É isso daí, mais uma entrevista, mais um grande sucesso. Hoje é dia 4 de junho de 2024 e hoje nós vamos receber um garoto que é muito especial para mim, porque eu conheço ele há 10 anos ou mais. Nós vamos falar tudo sobre hemodiálise e a importância de hemodiálise para ele e para as pessoas. Quero receber com muito orgulho, com muito prazer, Kleber Santos! Aê! Tudo bom? Tá dando para se ver lá? Não, eu não enxergo direito. Mas dá pra ver, dá pra ver. Então tá bom. Kleber, muito obrigado por você ter aceitado aqui o convite. Imagina, eu que agradeço. Muito legal. Foi de última hora, né? Foi. A gente pode falar pra eles, foi de última hora. E uns intercalços aí, mas deu certo. Não, isso aí acontece, faz parte do show, né? Tá bom, que bom. Hoje nós vamos falar então sobre sua vida, sobre... Mas cuidado, hein? Tá devagar. Não, vamos falar Fala tudo, né? só um aspecto da sua vida. Ah, ufa. Tá Sobre hemodiálise. Isso. Eu estava falando com um telespectador, ele falou assim, mas ele entende tudo de hemodiálise? Eu falei, entende. Ele faz hemodiálise. É, exatamente. Você faz hemodiálise. Hoje está fazendo 7 anos que eu faço hemodiálise. 7 anos? Dia 4 de junho eu comecei, 2017. 7 anos? 7 anos. Poxa, e nós vamos descobrir então tudo agora sobre a importância da hemodiálise na sua vida, tá? Vamos lá. Não sei tudo, mas o pouco que eu sei eu vou procurar passar aqui. Não, ele sabe sim. De forma mais simples, né? Ele sabe sim. Não se preocupe, ele sabe sim. Não confiem nele, gente. Não confiem nele. Bom, Kleber, a primeira pergunta, eu queria saber o que é hemodiálise e para que serve? Bom, na verdade, a hemodiálise é um processo de filtração do seu sangue. Então, tudo aquilo que você come, então, tanto para mais quanto para menos, o rim ele é responsável por fazer essa filtragem. Então, ele tira essas impurezas do sangue, né? E aí ajuda com que a gente tenha um sangue mais limpo, né? Limpo de toxinas, impurezas e algo mais que pode fazer algum mal pra gente, né? Entendi. Então isso é o que é e o que serve. Isso. E para que serve. Uhum. Qual que é o tempo, mais ou menos, o Kleber, de duração do processo da hemodiálise? Bom, isso varia dependendo do paciente, né? Então, geralmente, a grande maioria é de 4 horas, 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana. Você fica sentado na máquina num processo de 4 horas. Esse é o processo que é a grande maioria. Mas tem gente que faz menos e tem alguns outros tipos de processo, que inclusive nós vamos tocar nesse assunto, que pode ter uma duração mais longa. O de 3 horas, ele está menos... assim, o de 3 horas, o rim está menos prejudicado ou não tem nada a ver? Não, tem a ver. Então o rim ele vai perdendo a sua função. Então ele vai parando de funcionar aos poucos. Então uma pessoa que faz 3 horas, significa que o rim dela ainda funciona a algum percentual. Certo. No meu caso, que faço 4 horas, meu rim já não funciona mais. Mas quantos por cento do seu rim funciona? Nada mais. Nada? Nada mais. Tanto é que eu nem urino mais. É mesmo? Verdade. Já faz uns anos que eu não urino mais. Significa que o rim já não funciona. Mas para onde vai então? Faz parte da hemodiálise fazer esse processo da urina. Esse é o segredo da hemodiálise. Então, ao invés de eu urinar, a hemodiálise ela tira isso do meu sangue. Você quer pegar o celular? Pega lá no telefone. Pô, tava tão bom aqui, pô. Caramba, poxa. Como é que você se sente, o Kleber? É vida normal? Vida normal, vida que segue. Claro que antigamente as máquinas eram muito mais atrasadas, então as pessoas passavam muito mal, não aguentavam o processo, saía muito fraca, né? Muito fragilizada. Hoje já não é assim. As máquinas são muito mais modernas, muito mais preparadas para isso. Ela tem controle de pressão, controle de uma série de coisas, né? E ela vai te acompanhando ao longo do processo, né? Da sessão. Então, por exemplo, eu fico com aquele medidor de pressão ligado todo o tempo. O tempo todo, às 4 horas. Então, ela de tempo em tempo, ela faz a medição. Se ela perceber que a minha pressão está caindo, ela avisa. E aí o técnico, então, ele vem até a mim, pergunta se está tudo bem, vê o que está acontecendo e tal. E aí ele diminui o fluxo ou não, diminui as perdas e assim vai, né? Entendi. Quando você está fazendo a hemodiálise, você sente alguma dor ou o sangue saindo, voltando para o seu corpo? Você sente alguma coisa assim? Não sinto nada. Nada? A única coisa que eu sinto é a picada da agulha no início do processo.
Porque existem dois tipos de modo de fazer a diálise, né? Então, tanto pode ser através de uma fístula, que é como se fosse uma artéria formada no seu membro, né? Geralmente nos braços, ou através de algum tipo de catéter, né? Então, esse catéter ele pode ficar pendurado no seu ombro, por exemplo, certo, né? no ombro. E aí ele só faz a conexão. Nesse caso, você não sente dor nenhuma, porque ele só conecta ali, tira e conecta, você não sente nada. Certo. No caso da fístula, você sente a agulha entrando no seu organismo. Uma vez ela infundida, você não sente o seu sangue circular. Você vê a mangueirinha, ela indo, o sangue todo passeando ali, entendeu? Mas você não sente nada, zero. Nenhuma dor. Tanto é que eu estudo, leio, uso WhatsApp, assisto vídeos, tudo. Vida normal, durmo também. Dorme, durante as 4 horas você faz tudo. Isso. Os técnicos brigam muito comigo, porque quando eu fico usando muito o celular, eu fico mexendo o braço e eles ficam falando que isso pode criar hematomas, pode fazer perder a física, mas eu sou meio teimoso, né? E eu acabo mexendo. Mas tanto é que quando eu mexo muito, a máquina apita, ela reclama, né? Aí os técnicos vêm e falam, mas olha o braço, para de mexer. Aí eu resolvo dormir, então, pronto. Melhor, não mexe mais. Exatamente. Existe algum risco, Kleber, na hemodiálise? Não. Na hemodiálise em si, não existe risco nenhum. O risco que acontece é, se eu abuso muito na hora de me alimentar, comer muito, e eu chego na sessão para tirar muito peso, então aí pode fazer mal para mim, mas não por causa da hemodiálise. Porque dependendo da quantidade, porque assim, quando eu chego na clínica, né, para fazer a sessão, eu peso. Então meu peso seco é 70. Se eu tiver com 73, então eu tenho que tirar 3 quilos. Então esses 3 quilos é que vai demandar a máquina, né? Então se eu tiver com 4, 5, 6 quilos para tirar, aí força muito o coração. Aí sim existe um risco. Por isso que eu tenho que controlar o tanto que eu como ou o tanto que eu bebo, para chegar na sessão e tirar cada vez menos. Mas no seu caso, quantos quilos você perde por sessão? De segunda-feira, como eu não faço sábado e domingo, geralmente a gente come um pouco mais, né? Certo. E aí tem os amigos que convidam para churrasco, para pizza e tal, e você acaba abusando um pouco mais. Então geralmente eu chego com 3,5 na segunda-feira. Os outros dias é no máximo 3. Não, no máximo 3 quilos. Uhum. Entendi. Agora, minha gente, nós vamos para perguntas da audiência. Ixi, agora é meu medo, hein? É seu medo? Não, que isso. A audiência aqui é boazinha, não tem problema não, pai. Tá bom, beleza. As perguntas da audiência. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez pelas perguntas que vocês fizeram. Isso aí, palmas, isso mesmo, palmas mesmo. Você responde olhando para a audiência, tá, Cleber? Ah, tá bom. Beleza? Beleza. Vou fazer a primeira pergunta aqui, ó. Ok. Quero saber qual foi a origem ou o que levou a ele ter insuficiência renal. Bom, um dos problemas pode ser a diabetes de muitos anos, muito avançada, descontrolada, que foi o meu caso. Então, muitos anos de diabetes, hoje eu tenho 24 anos já que eu tenho diabetes. Então, a diabetes muito descontrolada, descompensada durante muito tempo, então isso pode causar uma série de problemas, não só para o rim, mas como tantos outros órgãos. No meu caso, o rim foi o primeiro, o rim e a retina da vista foi os primeiros afetados. Então o meu rim ele começou a parar de funcionar por conta da diabetes mesmo. Tá certo. Outra pergunta. Uma vez que há o quadro de insuficiência renal, é possível, a boa pergunta, hein? É possível a reversão? Não, não é possível. Uma vez perdido, perdido sempre. A salvação é o transplante de rim. Então uma vez feito esse transplante, aí você para de usar a máquina, para de fazer a sessão de hemodiálise e volta a urinar, e aí volta a uma vida normal também. É o único meio, mas não tem reversão. Você teve lá para a vida toda? A não ser que faça transplante. Só o transplante que reverte. Tá certo. Outra pergunta. O que ele come e qual é o preparo do alimento? E uma pergunta aqui que ele fez aqui, a audiência, se você come banana. Eu não entendi, mas... Mas eu sei por quê. Você sabe por quê? Sei. Bom, o que eu como? Como de tudo. Eu deveria, não só eu, mas como todo diabético principalmente,
deveria fazer uma dieta. Eu, sinceramente, não tenho essa paciência. Não sou essa pessoa regrada, dedicada, enfim. Então, o que eu faço? Eu como de tudo um pouco, só que eu procuro não abusar. Então, de tudo um pouco. Então, por exemplo, se eu como uma feijoada, que eu sei que tem muito potássio, então eu como pouco. Se eu como tomate, que eu sei que tem muito potássio, como um pouco. Assim como outras coisas. Então, eu procuro dosar um pouco para que eu também não fique privado de comer coisas que eu realmente gosto. Mas procuro evitar. Mas de tempos em tempos eu faço alguns exames. A clínica mesmo já faz exame de todo mês. Então, de acordo com esses exames, eu sei se eu estou com muito fósforo, muito potássio, muito ferro e assim vai. Então, dependendo o resultado do meu exame, eu diminuo uma coisa ou aumento alguma medicação. É isso que eu faço. Banana, não como. Primeiro porque eu não gosto. Segundo porque tem muito potássio. E o potássio em excesso faz mal para quem tem insuficiência renal. E um detalhe. Muito potássio, ele trava músculos, principalmente pernas. Eu já cheguei a uma época com potássio muito alto. Eu já cheguei a ficar de cadeira de roda, andar de muleta, justamente por causa do excesso de potássio. Hoje eu ando com potássio ali um pouco mais do limite, então não posso abusar. Então uma banana que eu comer, já viu o prejuízo, né? Então, caramba, em cadeira de rodas. E o potássio, na verdade, faz mal para todo mundo, né? Só que em excesso. Então é bom a gente, de vez em quando, fazer algum exame para saber como é que tá, né? Tá certo. Ele pode beber água? Bebo água, mas eu tenho uma restrição líquida. Então, por exemplo, eu tomo de 1 litro a 1 litro e 200 por dia apenas. Mas isso inclui qualquer tipo de caldo que eu tome. Então, por exemplo, se eu comer um caldo de feijão, ele entra nessa conta de 1 litro, 1 litro e 200. Então, a água eu procuro dosar. No começo do tratamento, como eu tinha um hábito de tomar muita água, eu tomava assim, brincando, 3 litros fácil, né? Por dia. Então eu tive que reduzir muito. Isso foi um dos problemas do começo. Eu estava passando muito mal porque muito líquido. No calor, então eu morria. Eu bebia muita água, ficava desse tamanho e ia para diálise quase que morrendo. Então eu tive que me reeducar e controlar. Então hoje eu consigo. Então o que eu faço? Acordo de manhã, tomo meus comprimidos, tomo um pouquinho de água. No almoço eu tomo um suco, alguma coisa. Na janta, a mesma coisa. E aí ao longo do dia eu doso uns copinhos de água aos poucos, para não cair no excesso, né? Bebe água. Bebo água. Pouquinho, mas bebe. Mas por exemplo, quando eu bebo muito, quando eu ultrapasso a quantidade de líquido, né? Então geralmente eu fico bem mais pesado. Então para dormir eu tenho dificuldade. Porque esse líquido ele acaba indo para o pulmão. E aí me dá falta de ar. O que acontece? Eu tenho que dormir sentado. Não consigo dormir deitado porque a água parece que ela vai me sufocar. Então por isso eu tenho que controlar a água mesmo. Tá certo, entendi. Kleber, outra pergunta aqui. Qual é a diferença da hemodiálise e da diálise peritoneal? Muito bem. Hemodiálise é aquilo que você vai numa máquina. Então você fica horas, algumas sessões, ligado à máquina. A diálise peritoneal, ela é feita através de um catéter que é colocado na barriga e aí ele faz esse processo geralmente à noite. Então ele fica ali em torno de 8 a 12 horas, eu acho, não tenho certeza, fazendo esse processo. E geralmente ele consegue fazer em casa. E aí ele tem que ter todo um preparo na casa dele, uma higiene extrema, não pode ter nenhum pet, tudo muito cuidado. E ele faz isso geralmente dormindo, né? Não sou mestre nisso, eu só fui pesquisar isso no começo, né? Mas pra mim, né? Claro que muita gente faz tipo e gosta, né? E até prefere, porque faz em casa, né? Mas pra mim, primeiro que eu tenho pet, segundo que eu fiquei com um certo receio, e se passa mal alguma coisa, e aí? Quem vai me atender? E na clínica eu tenho um médico ali todo o tempo comigo, médico, enfermeiros, né? Então eu, Kleber, achei muito mais seguro, né? Entendi. Agora é uma pergunta de uma telespectadora que eu vou explicar. O pai dela, há algumas semanas atrás, foi constatado que ele tem 30% do rim. 30%, né? Você falou que não tem nenhum, ele tá no lucro, né? Tá ele no tem 30%. Tá urinando, tem 30%, então ele tá louco. Tá bem, né? Tá bem. Tá certo. Quando é necessário fazer hemodiálise? No caso dele, com 30% já é necessário?
O nefrologista é que vai dizer isso. Certo. Vai ver como é que está o exame dele, vai ver se o rim, mesmo com 30%, se ele está fazendo a filtragem. Normal não é, porque com 30% não é normal. Mas se está atendendo às necessidades dele, né? Então o médico que vai determinar isso. Mas em alguns casos, com 30%, às vezes faz uma sessão por semana de hemodiálise. Isso já ajuda, entendeu? Então vai depender do médico dela, do nefrologista. O nefrologista tem que explicar, né? Ele que vai determinar. Em que casos a hemodiálise precisa ser feita lentamente? Lentamente? Como assim lentamente? Será que... Boa pergunta. Você não vai me decepcionar. Vamos para o próximo? É feito lentamente. Não, porque assim, a hemodiálise ela não tem um processo mais lento ou mais rápido. Ele tem assim o fluxo. Então, por exemplo, o fluxo a gente fala assim, digamos que é a velocidade do seu sangue. Então ele pode ser de 150, 200, 250, 300, 300 até 400. Entendeu? Então, isso é que vai determinar, mas é o organismo da pessoa que diz se ela consegue um fluxo mais rápido ou mais devagar. Entendi. Bom, Se tá respondido, é isso mesmo. Então tá bom. Não é? Obrigado. Você vai descontar no meu salário? Não, não vai descontar nada então não. Beleza. A resposta foi ótima. Então tá bom. Muito bem, aí ela está perguntando aqui quando para de fazer, quando para de vez. Quando para de vez o rim, é isso que ela quer dizer. Tá. Então, aí, quando para de vez, ele já está no processo de hemodiálise. Porque geralmente o médico não espera parar de vez. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha em torno de 10, 15% de funcionamento. Então eu comecei a fazer hemodiálise. Mas eu relutei muito, porque eu tinha muito medo. Eu achava que eu ia morrer na primeira sessão. Então eu fui relutando, até que chegou um momento que eu internado, estava muito mal, estava começando a ter falência dos órgãos, né? Aí o médico falou, não, a gente tem que começar. E aí comecei a fazer hemodiálise. Então, geralmente, em torno de 20%, provavelmente já começa a fazer. Bom, então... Mas o que vai ajudar é, por exemplo, pressão alta, até respondendo aquela outra pergunta, né, dos 30% lá. Certo. Então, por exemplo, controlar muito bem a pressão, porque a pressão é uma coisa que faz parar o rim. Então, manter uma pressão bem regulada, com os remédios certos, acompanhamento com cardiologista, nefrologista e tudo mais, né? Porque quanto mais alto for a pressão e durante mais tempo, mais rápido ele vai fazer hemodiálise. Entendi. Tá certo. Bom, e agora, a última pergunta da nossa entrevista é uma pergunta pessoal. Certo? Certo. Não é a pergunta da audiência, é uma pergunta pessoal. Obrigado vocês que fizeram a pergunta. Gostou das perguntas? Opa, muito bem, ó. Palmas. Muito bom mesmo. A audiência do Doutor Curioso é qualificada. É isso mesmo. Nota 10. A última pergunta. Qual a importância da hemodiálise na sua vida? Olha, no começo, como eu disse, eu tinha muito medo. Eu achava que eu ia morrer na primeira sessão. E aí quando eu fiz a primeira sessão, que não senti dor nenhuma, não senti o sangue sair do meu corpo, e voltei andando para o meu quarto no hospital, então aí eu tive a certeza do que o médico já me dizia há muito tempo. Ele disse, com hemodiálise você vai ter muito mais qualidade de vida. Então o que acontecia? Antes de fazer hemodiálise, quando meu rim estava começando a parar, eu vomitava muito, eu ficava muito pesado, eu urinava com dificuldade, eu não aguentava dar 2 passos, eu estava cansado. Então isso atrapalhava muito a minha vida. E eu vivia internado, vivia muito mal. Quando eu comecei a fazer hemodiálise, isso mudou a minha vida. Porque eu comecei a ter qualidade de vida. Eu comecei a sair, a passear, a poder curtir um pouco mais a vida. Eu voltei a viver, coisa que eu já estava há cerca de 1 ano e meio, 2 anos sem vida. Uma vez eu fui viajar, para você ter uma ideia, e todo mundo queria passear e eu não conseguia andar. Eu ficava muito cansado, e aí eu estava estragando o passeio de todo mundo. E eu falava para eles, vai, e eles, não vão deixar você sozinho. Resultado, ninguém aproveitou a viagem. Ninguém aproveitou. Eu deixei de curtir. Então hoje eu digo, a diálise, ela é muito importante na minha vida. Ela me permite viver, me permite curtir, me permite sair com os meus amigos, e me permite até participar de eventos espirituais muito importantes para mim, na minha vida. Então, sem a máquina, eu já estaria morto há cerca de 7 anos. 7 anos atrás. Mas hoje estou vivo
E estou tendo o prazer de fazer essa entrevista aqui, olha que maravilha, tá vendo? Sem contar com outras e outras alegrias que eu já tive, mesmo fazendo hemodiálise. Ó, de curiosidade, eu já saí da hemodiálise, já fui fazer compra, já fui até andar de kart, Sério? já fui viajar, faço de tudo. Dirijo, vou dirigindo, volto dirigindo, não preciso ninguém me acompanhar e tenho uma vida normal, tranquilo. Essa é a importância. Essa é a importância da diálise na minha vida. Muito bem. Muito obrigado novamente, Kleber. Obrigado. Gostou da entrevista? Muito boa, ótimo. Legal, Muito boa. tranquilo. Eu nem fiquei nervoso, olha só. É mesmo? Coisa. E tem uma aguinha, né? Falando em Entendeu? água, tem uma aguinha que É. Então, fica ele mais- gelado, hein? Ó, do jeito que eu gosto. Você gosta de gelado, né? Gosto. Tá certo. Bom, minha gente, acabou. Ah, Acabou. Essa foi a 21ª entrevista do Dor e Curioso. Falamos sobre tudo aqui sobre hemodiálise e a vida do Kleber, esse querido irmão e querido amigo aqui. Até a próxima entrevista. Dá tchauzinho, Kleber. Dá tchau. tchauzinho. Obrigado.